Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos dar início ao assunto de relações ecológicas. Para facilitar o estudo, eu separei aqui entre intraespecífica, que ocorre entre a mesma espécie, e interespecífico, que ocorre entre espécies diferentes. Então, começando aqui pela intraespecífica harmônica, ou seja, quando há benefício, nós temos aqui o exemplo da colônia e da sociedade. A grande diferença é que nas colônias eu tenho uma ligação física. Então, aqui eu tenho ligação física. E no caso das sociedades, eu não tenho essa ligação física. Então, não tem ligação física. Dentro das colônias, nós podemos ter uma ligação isomórfica, como exemplo, os corais. E também eu posso ter uma heteromórfica. Hétero diferente e mórfica é estrutura diferente, que nós temos aqui como exemplo, por exemplo, os quinidários, que é, por exemplo, aquela caravela, que tem aqui a parte da cabeça e a parte dos tentáculos. Então, elas são diferentes e também possuem funções diferentes. Enquanto no corais, aqueles poríferos, eles são todos iguaizinhos e têm as mesmas funções. Já na sociedade, nós temos como exemplo a formiga, a sociedade da formiga, né? Da abelha, dos cupins. E elas são caracterizadas por uma divisão de trabalho, assim, como posso dizer. Por exemplo, na abelha você tem a separação da abelha rainha, que ela serve para a procriação, né, reprodução, e você tem as operárias, que serve para auxiliar na organização da sociedade. Ambas essas relações, elas são ditas positiva porque causam benefício para todas as espécies envolvidas. No caso da intraespecífica desarmônica, nós temos aqui como exemplo a competição e o canibalismo. A competição ela vai surgir quando eu tenho aí uma busca pelos mesmos recursos, né? Então, geralmente são espécies que têm o mesmo nicho ecológico, então eles vão competir por recursos. Pode ser alimento, pode ser local. E essa competição ela é dita negativa, porque para ambos os lados envolvidos haverá um gasto de energia, um gasto de tempo, então vai ser prejudicial para os dois, apesar de um ganhar, né? No caso, então aqui nós temos a competição por recursos como alimentação, alimento, local, etc. Agora, uma coisa muito importante também é que tem algumas espécies que elas conseguem modificar o nicho ecológico, ou seja, quando é uma larva, quando ainda está como ainda é uma criança, né, vamos supor assim, quando ainda é jovem, eles têm um certo habitat diferente do adulto. Então, eles não vão competir entre si e isso é benéfico, né, para a espécie, para o desenvolvimento da espécie. Agora, aqui em relação ao canibalismo, nós temos aqui positiva, negativa, porque um dos lados vai se beneficiar. E o canibalismo ele é relacionado a quando uma espécie ela devora a outra, né? No caso, como é intraespecífica, então é da mesma espécie. Nós temos aqui como um exemplo a da viúva negra. Pois a viúva negra, quando ela se reproduz, ela acaba matando o macho para poder
ter recursos, né? Ter nutrientes suficientes para gerar os filhos. Agora, a relação interespecífica harmônica, nós temos aqui como o exemplo principal é o mutualismo, no caso obrigatório, ou seja, quando as espécies elas precisam obrigatoriamente estarem juntas para poder ter a sobrevivência das duas. E ela também é dita como positiva. Aqui nós temos como exemplo os líquens, que é uma associação entre algas ou cianobactérias com fungos. No caso, as algas ou cianobactérias elas fazem a fotossíntese através da presença da água e dos sais que são fornecidos pelos fungos, e a partir da fotossíntese eles conseguem transformar em matéria orgânica e dar para os fungos aqui. Então, eles dão energia aqui através da matéria orgânica para os fungos. Outro exemplo de mutualismo é as micorrizas, que são de raízes de plantas com fungos. E é a mesma relação. As raízes de plantas vão fazer a fotossíntese e entregar matéria orgânica para os fungos, e os fungos vão dar água e sais para as raízes de plantas. Aqui nós temos também como outro exemplo, dentro delas, as bacteriorrizas, que são a relação de bactérias com as raízes das plantas, né? Então, raízes da planta. E aqui é uma relação com as bactérias fixadoras de nitrogênio. Então, aqui nós temos bactérias fixadoras de nitrogênio. Então, a partir do nitrogênio, elas conseguem entregar esse nitrogênio que vem da atmosfera, consegue fixar na planta, e a partir disso a planta consegue fazer a fotossíntese dela e dar tanto proteção quanto energia para essas bactérias. A protocooperação ela é um tipo de mutualismo facultativo, ou seja, se essas espécies elas se separarem, elas conseguem ainda sobreviver. E nós temos aqui como exemplo principal, alguns exemplos principais, né? A presença do búfalo e do pássaro, que são os pássaros que vão aí se alimentar de parasitas, ectoparasitas que ficam aí no búfalo, como carrapatos, essas coisas. E outro exemplo é o do crocodilo, mais o pássaro palito. Então, o crocodilo, depois dele se alimentar, ele abre a boca e o pássaro palito ele consegue entrar e tirar os restos de alimentos ali que ficaram no dente, se alimentando e também fazendo uma limpeza aí para os crocodilos. Já o comensalismo, que também é outro exemplo de uma relação interespecífica harmônica, ele é tido como positivo e zero, porque ele é indiferente para uma das espécies. Então, nós temos como aqui um exemplo o tubarão e as rêmonas. Rêmonas. Que é quando, por exemplo, o tubarão ele come e os restos de comidas saem, né? Ele joga o resto de comida e então as rêmonas que ficam ali próximas conseguem se alimentar do resto de comida que o tubarão deixou, né? Então, é positiva para as rêmonas que conseguem se alimentar dos restos do tubarão e é indiferente para o tubarão.
Já o inquilinismo, ele é quando, por exemplo, tem uma espécie que está ou dentro, né, de outra espécie ou ali próximo, por cima. Então, nós temos aqui também uma relação positiva e zero, né, indiferente. Temos o caso do epifitismo, que é no caso quando algumas espécies de plantas elas ficam por cima de outras espécies de plantas para poder obter, por exemplo, maior raios solares e conseguirem fazer a sua fotossíntese. Então, nós temos aqui como exemplo as bromélias e as orquídeas. Já dentro das relações interespecíficas desarmônicas, nós temos como exemplo aqui a competição, que ela é negativa tanto para uma quanto para outra. Assim como na competição intraespecífica, a competição interespecífica, ela também vai ter prejuízos para os dois, porque ambas as espécies vão estar competindo, gastando energia, gastando tempo, então isso vai ser prejudicial para as duas. Essa competição aqui, ela foi analisada pelo Gauss, então nós temos aqui o princípio de Gauss. E o que foi que ele observou? Ele observou que em espécies, quando tinha duas espécies, elas estavam isoladas, as duas conseguiam crescer. Então aqui tem uma espécie A e aqui uma espécie B. Isso aqui, elas isoladas. Mas a partir do momento em que ele colocava essas duas espécies juntas, então ele aqui unia elas duas, ele percebia que uma espécie conseguia sobreviver, enquanto que a outra ela não conseguia sobreviver, e então ela era levada à extinção. Já a predação ela é tida como positiva e negativa. Positiva para quem preda e negativa para quem é predado. Então nós temos aqui como, por exemplo, o leão e a zebra. No caso, o leão é o predador da zebra. Então, quando a gente coloca isso num gráfico, nós percebemos, por exemplo, o leão crescendo assim e a zebra, ela cresce mais ou menos assim. O que isso quer dizer? Que quando a espécie de leão, por exemplo, aqui, vou botar aqui como a zebra, e o leão, esse daqui, né? Então, quando o leão ele está crescendo aqui, ele consegue predar bastante zebra. Mas a partir do momento que começa a predar bastante zebra, eles vão começar a diminuir porque eles vão começar a competir entre eles. E aí vão diminuir e a espécie de zebras vão aumentando. Mas a partir do momento que as zebras vão aumentando, eles conseguem ter mais alimentos, mais recursos e começam a predar novamente. Então, eles começam a crescer. E então vai indo nesse caminho, né? Por esse caminho. Já o amensalismo, ele ocorre quando uma espécie libera toxinas que são prejudiciais para outras espécies. Então, ela é tida como indiferente e negativa. Indiferente para quem está liberando toxinas e negativa para quem está recebendo. Então, nós temos aqui como exemplo a maré vermelha, que é dos dinoflagelados. Então, eles liberam as suas toxinas e isso prejudica os animais aquáticos que estão ali. Outro exemplo que nós também temos é a presença dos fungos, que também inibem o crescimento de bactérias. E esse estudo ele foi responsável pela criação da penicilina. E por último aqui nós temos o parasitismo, que ele é positivo e negativo, porque é positivo para quem está parasitando, mas é negativo para o hospedeiro, né, que está recebendo esse parasita. Então, dentro do parasitismo, nós temos o ectoparasitas, que são aqueles que ficam do lado de fora. Então, nós temos como exemplo o carrapato, o piolho, etc.
E como os endoparasitas, que são aqueles que ficam dentro, nós temos como, por exemplo, as lombrigas. Só que esse parasitismo, eles sugam alimentos, eles pegam os recursos, né, do seu hospedeiro, mas eles não causam morte. Quando causa morte, nós chamamos de parazoidismo.